Gente, bom dia para todas as pessoas presentes. Com muita alegria, então, com muita alegria que a gente se encontra para outra atividade de nosso programa, mas também uma atividade junto com o programa de História Social de nossa unidade. Sou a professora Anelisa Ribeto, para quem não me conhece, tem muitas alunas minhas aqui, mas para quem não me conhece, a professora Anelisa Ribeto. Eu estou, nesse momento, trabalhando também na coordenação de pesquisa da unidade. Então, no início desse ano, nós começamos a pensar, principalmente com a professora Teresa, a professora Vânia, em atividades que pudessem fazer uma restituição pública dos estágios de nossos estudantes. Então, no mês de julho, acho que foi, a gente fez, não, em junho, a gente fez nossa primeira mesa, que foi uma mesa que talvez muitos de vocês participaram, com a presença de nossos bolsistas do programa Móvel América, que estiveram com a gente até julho, agosto, ainda temos uma, Gabi, com a gente, e foi uma mesa muito interessante, importante, para também fazer uma restituição desse trabalho que nosso programa, o programa de História, vem fazendo na nossa unidade, recebendo estudantes estrangeiros em um estágio de doutorado sanduíche. A segunda mesa que a gente tinha pensado fazer é essa mesa, né? É uma mesa também de restituição pública das experiências de estágio de doutorado sanduíche no exterior. Pela primeira vez no ano retrasado, a gente conseguimos tanto o programa de História quanto o nosso programa enviar nossos estudantes para viver essa experiência formativa em universidades estrangeiras, né? É um estágio chamado doutorado sanduíche. No nosso programa, basicamente no programa em educação, nesse momento acabou de ser feita uma seleção para proximamente termos outra estudante participando dessa experiência, que é a Ana, que está aqui presente com a gente, parabéns, tá? Tem outras 3 estudantes que estão na fila, quem sabe a gente ainda tem a possibilidade de receber mais bolsas. O programa de História não recebe informação de se tem agora enviando estudantes para fora, né? Mas eu agradeço muito a disponibilidade dos estudantes que estão já praticamente por se formar. Eu vou justificar a ausência de 3 deles, 2 pessoas, o Felipe e Sara estão participando de atividades fora do Rio e Rafaela está doente. Então, mas estamos aqui com 3 estudantes do programa de pós-graduação em educação e uma estudante do programa de História. Então, agradeço muito a presença dos 4. A gente esteve trabalhando virtualmente para que eles organizaram um pouco como seria a apresentação deles. Então, vou chamar para compor a mesa. Agradeço a presença da professora Teresa, em nome da coordenação aqui, das professoras Márcia Alvarenga, professora Alexandre, a professora Maírce, que estão presentes, são as professoras da disciplina obrigatória de nosso programa, a professora Helena, que está trabalhando com a gente agora com Bolsa FAPERJ, professora também da gente. E o Vitor, que deu o suporte para a gente, tá? FAPERJ, exatamente, que apoia, e a CAPES, que apoia com as bolsas sanduíche para fora do nosso país, né? Então, vou chamar para compor a mesa a estudante de doutorado em educação Danusa Tederich, a estudante Erika Barros, do programa de História, a estudante Flaviane Coutinho, do programa de Educação, e Florentino, do programa também de Educação, tá bom? Então, a gente se organizou da seguinte forma. Nossos estudantes têm aproximadamente 20, 25 minutos para apresentar a experiência formativa vivida no doutorado e depois a gente abre para conversas e perguntas, comentários, para a participação de quem está na sala, tá bom? Muito obrigada. Não sei quem
quem quer que vamos pela Danusa, como a gente foi entrando? Pode ser, né? Bom. Pode ser? Tá. Vou ver se... Ah, tá, ok. Deixa eu abrir. Aí, onde... Sim, o teu. Lembrando que a gente está gravando, né? Para que depois a gente possa editar e isto possa compor a memória também de nossos programas, tá bom? Quem é? Então, Florentino, já abriu? Deixa eu ver. Pode comentar, querido? Pode começar, Florentino? Pode, querido. Se você vai falar, fica aqui na frente para você sair, tá? Querem ficar nessas cadeirinhas? Eu fico na outra. Fica aqui. Só cuidado com isso, tá? Paradinho, você fica melhor aí. Para passar. Ah, mas eu posso. Mas eu posso passar. Bom dia a todos e a todas. Pronto, eu vou começar. Eu acho que foi um jogo feminino, mas também contando com o destino, não é? Porque nenhuma das possibilidades eu podia ser o primeiro. Mas tudo bem, eu vou começar. Primeiro dizer que é uma alegria eu estar aqui, a apresentar o trabalho. Primeiro a fazer o doutorado, não é? Na FFP. Eu sempre, quando começo a falar, agradeço o acolhimento e o sentido humano e a responsabilidade de fazer ciência corporificando, né? Aí, olho para o nosso processo, nós que chegamos, eu e o Domingos, que chegamos em 2022, nós saímos de uma pandemia e encontramos uma FFP tímida em termos de regresso das pessoas. Foi uma coragem também nós sairmos de África pelas notícias que chegavam-nos do Brasil, naquilo que a pandemia foi. Nós tínhamos referência dos Estados Unidos e outros, mas o nosso referente como Sul-Sul, nós tínhamos o Brasil naquela altura que sofria muito com a pandemia e sofreu bastante. E isso, de certo modo, para sairmos de casa foi uma coragem. Eu vi num dos primeiros voos da companhia angolana, paguei 25 mil meticais, não imaginem, 1.000 e pouco reais, de tanto encorajamento que existia para as pessoas retomarem. E cheguei à FFP, fui bem recebido e fui acolhido. Eu me sinto um estudante que foi dado a oportunidade de fazer o seu doutorado, não é? Mas estou aqui para falar do doutorado sanduíche. Eu, quando pensei nessa apresentação, primeiro dizer, é uma alegria partilhar essa experiência, mas também, para mim, em particular, foi um sentido de encorajamento e de coragem no mesmo momento. Eu soube do edital, acho que faltando, no máximo, 5 dias. Mais que isso, não. Eu estava num evento aqui na FFP. Mas como é bom também participar de eventos da faculdade, porque é ali onde a gente entende como é que uma estrutura da faculdade funciona por dentro. E eu comecei o processo, para mim era tipo aventura. Se eu não conseguir, não consegui, então eu vou tentar. E foi nesse processo que eu comecei a tentar, e ali quero agradecer as 3 Marias que eu tenho. Eu costumo ir ao supermercado aqui e vejo que vocês têm um café 3 corações. Eu tenho 3 Marias. Primeiro é Maria Lourenço, que é minha mãe. Segundo é Maria Tereza Godá, que é minha orientadora. E terceiro é Maria Paula Menezes, que foi a minha orientadora que me recebeu em Portugal, não é? Então eu tenho sempre as 3 Marias guardadas comigo nesse processo. Então, eu não sei, eu não vou falar do processo, eu vou falar de onde eu realizei o sanduíche. Eu fui realizar o meu doutorado de sanduíche na Universidade de Coimbra, está cortado, deste lado está.
sim, na Universidade de Coimbra, que é mais ou menos essas duas fotos que eu trago aqui. Aqui são as escadas monumentais, são escadas muito longas, longas mesmo. Até eu perguntei, mas como é que temos escadas tão compridas para entrar numa universidade? Então, eu fui falar com um professor, eu não sei se a história que ele me contou, mas ele é do departamento de antropologia, história, por ali. Mas acho que não é científico, ele contou uma coisa assim. Salazar mandou construir essas escadas, porque ali tem a estátua. Você, quando apanha essas escadas, depois, de frente, você sai nessa estátua aqui de Dom Dinis, que é a entrada da universidade. E o que ele me contou, eu não sei se é científico, mas fica a história, se não for científico, é que ali ficava a faculdade de Direito, Filosofia, acho que Medicina, se não me engano. Medicina, estou em dúvida. Então, Salazar mandou construir essas escadas como uma mensagem para dizer às pessoas que, para entrar na universidade, é preciso transpirar. É preciso um sacrifício. Então, antes de vir aqui fazer o direito, medicina, que era o curso alto, então você tem que apanhar as escadas para transpirar. Se você não passa desse teste, se calhar fica por lá. Mas é uma concepção, então ele me contou assim. Mas não é a única entrada, essa é a entrada principal. É claro que tem outras entradas de carro, de pessoas deficientes, mas eu fui ver das pessoas deficientes recente, porque mesmo atrás tem escadas, não é? Então, aquela é a estátua de Dom Dinis. Todo mundo pode encontrar a história de Dom Dinis, eu não vou contar aqui, não é? Pode passar para o segundo. Então, este aqui foi o primeiro lugar. Okay. Enquanto ela fala, o segundo slide também vai ser um outro lugar que acabei estabelecendo uma relação com uma professora que fica na Espanha. Eu fui fazer em Portugal, na Universidade de Coimbra. Aliás, enquanto procura, deixe-me só recuar, ali na Universidade de Coimbra, eu fui fazer no SES. Fica logo ali ao lado, não é? Que é o Centro dos Estudos Africanos, que é onde eu fui fazer com a professora Maria Paula Menezes. Quem é Maria Paula Menezes? É uma mulher anticolonial, moçambicana, eu sou moçambicana, ela é moçambicana. Então, ela participou, sim, ela participou dos processos de formação, ela fez até o doutorado estando em Moçambique, foi estudar para os Estados Unidos, ela participa também dessa leva que o presidente Samora Machel tinha de fazer cooperação com as outras universidades para reconstruir o país, só que ela no ano 2000 vai para Portugal, e ela trabalha, ela é uma grande estudiosa, podem ver, que é Maria Paula Menezes, não é? E também, em conversas com a professora Maria Paula Menezes, nós tivemos conhecimento deste evento aqui, que é importante também. Então, nós estávamos fazendo um trabalho, ela me desafiou a ir para este evento, que é a Universidade de Salamanca. Eu fui para este evento e estabeleci contato. É muito importante, quando nós vamos para esses eventos, estabelecer contactos, uma rede. Conheci uma professora espanhola, e depois me convidou, eu fui ficar, acho que uma semana depois, na Espanha com ela, porque há um elemento que me interessava. Encontrei lá o nosso coordenador, eu tirei essa foto. E nesta universidade é importante porque a Declaração de Salamanca foi assinada aqui. E o meu interesse é esse. Eu estou a citar este documento desde a minha graduação. Eu quero pegar ele. Foi um trabalho imenso. Até hoje, a própria professora também diz, mas como é que você procura um documento assim? Mas estamos no processo, não é? Já temos, até agora já temos as fotos, pelo menos, do evento, que é uma declaração que é muito fundamental, pelo menos para o meu país e para o Sul do Sul, mas eles, parece que é uma reunião que a universidade acolheu e a coisa passou assim. Pode ser. Muito bem. Voltando a Portugal, a Coimbra. Lugares de pesquisa. Qual é a estratégia que eu adotei? Eu estou no Centro de Estudos Africanos, mas eu vou procurar, em função da minha pesquisa, buscar onde posso encontrar informação e posso realizar a minha pesquisa. Eu não vim só para estar na biblioteca Norte-Sul. Eu vim, a possibilidade que eu tenho neste país é de explorar tudo que eu puder. Então, eu dividi o meu cronograma.
eu fazia permanentemente a minha pesquisa na Biblioteca Norte-Sul, que é a biblioteca que fica no SES, onde a professora Maria Paula Menezes trabalha. Também, eu cheguei em Coimbra no ano passado, 2024, e Coimbra e todo Portugal vestia-se de gala, porque eram 50 anos depois da Revolução dos Cravos. É um dado importante. Eu sabia que no ano seguinte, que é 2025, nós, como moçambicanos, completamos 50 anos de independência. Então, também me interessou saber como é que Portugal compreende a Revolução dos Cravos. Pronto, Revolução dos Cravos, talvez eu a falar vou mudar. Revolução dos Cravos, queda do regime Salazar, mas essa é a história. Então, eles vestiam-se disso. E eu, quando cheguei, era um pouco frio, conversei com a Maria Paula Menezes, ela de imediato me recomenda uma leitura. Eu fui à biblioteca, peguei o livro. Daquele livro, li ele, depois disse, lê esse livro, depois de 2 dias a gente volta à conversa. Então, eu li o livro, é a única coisa que eu tinha. Li o livro, só que naquele livro eu descobri que aquele pesquisador tinha feito o doutorado ali em Coimbra, mas ele também tinha ido para o Centro de Documentação 25 de Abril. Então, eu fui para o Centro de Documentação 25 de Abril, que é uma unidade da Universidade de Coimbra, mas que fica distante, não é? Eu fui para esse lugar, ali sim, mas eu não fui fazer a pesquisa dele, fui procurar. Centro de Documentação 25 de Abril. Então, pode ter muita coisa de Moçambique aqui, do processo revolucionário. E eu fiquei 2 meses, encontrei muito material aqui, inédito. Algumas coisas eu vou mostrar. Mas também, eu fui para a Biblioteca Central, isso a gente faz sempre, não é? Que é da universidade, a gente vai para lá, busca livros e traz. Fui também para a Biblioteca da Faculdade de Educação, eu não podia chegar lá. Então, fui para esse lugar, fiquei 3 semanas todos lá, acordar de manhã, ir para lá, estudar, voltar e compreender como é que isso funciona. Biblioteca Municipal de Coimbra, 2 semanas, aqui me interessava o arquivo. Que eu estudo, por exemplo, na minha pesquisa, estudo a questão de língua. E as teses, mapeadas as nossas teses, e tudo, todos, não, no período colonial, depois da independência, a língua foi negligenciada. Para mim, como tese, o que eu vou trazer de novo? Eu procurei compreender como é que se dava o processo desta língua, das línguas dos indígenas, como eles chamavam, que é dos povos moçambicanos, no período colonial. O que foi escrito? Então, eu fui no arquivo dessa biblioteca. Quem me recomendou esse professor de antropologia, que depois eu consegui falar com ele. Fui encontrar muito material. Aqui fui buscar jornais. O que se falava naquela altura? Qual era a relação do colonizador e dos moçambicanos? São jornais que Portugal recolheu no processo de libertação. Estão todos armazenados lá. Outros até eram produzidos em Maputo, só que sempre tinha que se enviar uma cópia para Lisboa, não é? E também fui no Arquivo Nacional Torre do Tombo, em Lisboa. Eu acho que tem muita informação também. Trabalhei nesse arquivo, consegui algumas informações. Pode passar. Como eu dizia, porque eu acho que quando a gente faz sanduíche, depois, cada dia que você acorda, você se pergunta, o que hoje vou fazer para a minha tese? Não no sentido de escrita, eu até não produzi muito capítulos, mas o que eu estou a recolher para a minha tese, para a minha pesquisa. Então, aqui trago algum exemplo. Esse é o jornal, por exemplo, Educação e Língua. Isso caiu, eu fui no arquivo, acho que foi no Municipal, eu fui encontrar, isso é de 1932. Então, eu fui buscar, mapeando, mas qual era a relação da educação e língua? Depois, o outro, esse também é um jornal, aborda sobre a língua na educação. O que eles pensam? Pode passar, professor? E outra questão, na minha pesquisa, eu lanço uma proposta de uma formação de professor bilíngue em Moçambique. Mas bilíngue no sentido de, se nós temos um ensino bilíngue em Moçambique, nós dissemos que as crianças, quando elas vêm pela primeira vez, devem aprender na sua língua materna.
e continuamos a formar o professor na modalidade monolingue, que é só português, esse professor não fala essa língua. Esse professor não escreve, nem compreende. O que se coloca na mesa? As análises pós-independência. Até pós-independência não. Eu acho que as análises pós-90, neoliberalismo, quando nós entramos profundamente nisso. Dizem, não, nós não podemos falar porque essas línguas não têm escrita. Então, isso sempre me inquietava. Este jornal, por exemplo, O Brado Africano, é de 1960. Quer dizer, essa é uma língua, é um jornal que naquela altura, moçambicanos que tiveram oportunidade de estudar, já escreviam no jornal. Em Quironga, por exemplo, é Ronga. Então, cai por terra essa ideia de que essas línguas não têm grafia. Essas línguas não estão no ensino porque não tem uma gramática estruturada. Então, eu encontrei mais ou menos esse processo. E também, na minha tese, eu tentava, há um ponto que eu senti, foi levantado na banca, que há elementos que eu podia aprofundar. Por exemplo, não basta dizer o regime colonial, a educação, por exemplo, era discriminatória, tudo. Traga elementos para provar. Eu encontrei num jornal de 1932, escrito por esse Jorge Neto, que é uma carta aberta que eles mandam para Portugal, para Lisboa, a reclamar sobre a educação na província ultramarina de Moçambique, que hoje é país moçambicano. Então, esse sanduíche me permitiu trazer elementos que já não estou simplesmente a suspeitar. Eu trago algum material que me ajuda a analisar isso. Pode passar. Muito bem. Esse também é um jornal que eu trouxe. Lusitropicalismo, eu trouxe isso, é um outside. Eu falo um pouco de lusitropicalismo. E aqui no Brasil, Gilberto Freire é muito batido. Ah, não, lusitropicalismo tá. Parece brincadeira isso quando a gente fala, mas é verdade. Eu trago essa imagem que encontrei no arquivo. Eu ainda não estou a identificar quem é ele, mas a legenda diz isso. Gilberto Freire Maputo, que é Moçambique. Quer dizer que houve isso, ele viajou. Eu já tenho aqui a prova dele estando num colégio em Maputo, com a sua política de dizer que a colonização é coisa boa, temos uma relação muito boa. Portugal, quando queria ali entrar nas Nações Unidas, não é? Então, essa é uma imagem que eu trouxe, que são algumas pontas que eu vou usar depois. Pode passar. Muito bem. Então, especificamente, o que foi essencial? Qual foi a contribuição que eu digo que essa é a superior durante o sanduíche? Eu organizo aqui. Se é um sanduíche, eu acho que isso seria possível, porque Deus também ia nos colocar um caminho, mas colocou este. Então, é deste que... Como? 6 meses. Eu tenho ali a minha supervisora, que é Maria Paula Menezes, em cima. Eu sentei, conversei com ela, ela pegou o meu objeto e ela me disse, quem você quer entrevistar? Eu vinha com uma ideia em cima. Ah, não, eu vou pegar tal fulano, que até já foi presidente e tal. Disse, tudo bem, você pode pegar essas pessoas, mas hoje vão te dar uma visão de pessoas que passaram de um processo político. Vamos fazer assim, eu vou te indicar uma pesquisadora que estuda esse processo de educação em Moçambique, conversa com ela, depois volta. Então, ela me indicou a Xênia de Carvalho, que é uma estudiosa, também moçambicana, radicada em Lisboa, não é? Dos processos educacionais, ela compreende e ela faz isso em ligação com a arqueologia e a antropologia. Então, conversei com a Xênia. Ali comecei a ter uma segunda supervisora, inclusive. Lisboa, Coimbra. Nós conversávamos, fazíamos reuniões, fizemos muitas reuniões, online, não sei o quê. Então, o que a Xênia fez? Ela me apresentou um casal de holandeses, que é Jane e Fruc, que é Drasma, não é? Nós chamamos de casal Drasmas. Esses senhores estiveram em Moçambique, em Tanzânia, em Bagamoyo, na abertura
da escola da Frelimo, que é exatamente o que a banca tinha me colocado. Tem que voltar a dizer muito bem o Instituto Moçambicano. Então, ela me apresentou pessoas que participaram desse processo de reabertura. Então, trocamos e-mail, conversamos, eles estavam na Holanda na altura, aventamos a possibilidade de um encontro presencial, não foi possível. Fizemos a chamada, acho que 3, pelo WhatsApp, depois fizemos vídeo e eles aceitaram fazer a entrevista comigo. Então, eles fizeram a entrevista comigo. E depois me convidaram agora para o livro deles que querem lançar. 5 minutos, é muito tempo. Eu vou fechar já. Depois, também, a professora Maria Paula Menezes me interligou a outros pesquisadores, não é? Que é Miguel Bundia. Esse estudou no Brasil, inclusive. Foi diretor de INE. Entrevistei a ele, me deu documentos super importantes. E o professor Miguel Bundia me conectou com a professora Elizabeth Siqueira. Elizabeth Siqueira esteve em 69 também em Bagamoio. É uma história assim solta que, como vocês não percebem muito, eu vou fazer corte. Em Bagamoio é a base, é onde o projeto educacional de Moçambique começou. Nós chamamos de ponto zero. Isso fica num outro país, não é? Então, eu consegui entrevistar pessoas que participaram do processo. Então, eu acho que o sanduíche valeu também por isso. Pode ser, acho que vou... Muito bem. O que isso me trouxe como produção? Porque é importante também. Eu consegui produzir o texto que foi publicado na Amped. Isso foi tudo que tem aqui, eu colhi no sanduíche. Como eu disse, o primeiro livro que a professora me deu era o único que eu tinha. Eu decidi fazer uma recepção crítica, como eles chamam em Portugal. E nós também chamamos assim, aqui chamam de resenha. Então, eu fiz uma resenha que é Democratizar o 25 de Abril a partir de memórias, é o livro que eu tinha. Publiquei numa revista deles lá, não é? Uma revista de sinergia, então o texto saiu publicado. Então, também valeu para isso o sanduíche. Pode passar. Também, como devolutiva do território brasileiro, na Faculdade de Educação, eu fui produzir esse texto aqui, que é Educação Popular e Formação de Professores em Moçambique, Reflexões Iniciais. E saiu publicado, acho que essa revista é da UF, acho que é da UF, não é? Então, também traz alguns recortes daquelas entrevistas, aquilo que eu disse que não ia usar na tese, então eu puxei para o artigo, então também saiu publicado. E, por isso tudo, eu digo muito obrigado. Foi fundamental participar desse processo. Só que eu não disse uma coisa, há um artigo também que não foi publicado, não é? É importante também no processo de formação. Às vezes nós só celebramos vitórias, mas as derrotas são essenciais para dizer às pessoas que isso também acontece. Há um artigo que não foi publicado agora, eu estou a trabalhar nele, estou a reformular, que vai ser publicado. Então, para mim, o sanduíche foi um pouco disso, porque o muito é aquilo que eu não consegui falar. E muito obrigado, espero ter falado no tempo. Obrigada, querido. Muito obrigada, tá? Bom, acho que Florentino já está defendendo, acho que fevereiro, março, né? Sai. Fevereiro. Vamos passar então agora, Flaviane, né? Flaviane? Tá. Deixa. Tem que ficar em pezinho aqui para aparecer lá. Você também aparece. Eu pensava que ia ser atenção. Deixa eu abrir o outro programa.
Bom dia. Bom dia, gente. Voltamos. Então, assim como o Florentino, né, quero iniciar minha fala agradecendo a oportunidade de vivenciar essa experiência do doutoramento sanduíche na Universidade de Évora, ao meu programa de pós-graduação, a CAPES, em especial, pela bolsa concedida. E eu chamo essa experiência formadora de aprendizados além mar, as experiências formadoras de uma doutoranda brasileira em Portugal, que já antecipo, é capítulo de um trabalho agora que vai ser apresentado no nosso seminário do programa, em novembro. Então, aqui a primeira foto, a Universidade de Évora, fica no centro-sul, no Alentejo de Portugal, uma região lindíssima, por sinal. Então, um contexto acadêmico, o Programa de Ciência e Educação, na Unidade Orgânica Instituto de Investigação e Formação Avançada, IFA. A minha orientadora, a professora Vânia Leite, quero justificar e agradecê-la também. Hoje ela está com a turma de estágio, já tinha um compromisso em uma escola, então, por isso, não está aqui hoje. E a minha co-orientadora, a professora Conceição Léo da Costa, sinto-me privilegiada de ter tido a oportunidade de estar com as duas ao mesmo tempo durante esse período formativo em Portugal, e já falei o financiamento da CAPES. Então, uma breve história da universidade, que nos foi pedida para passar aqui para vocês. Ela é a segunda universidade fundada de Portugal, atrás de Coimbra, em 1559, pelo cardeal Dom Henrique. E, como o Florentino falou, no ano passado estávamos comemorando os 50 anos, né, os 50 anos da Revolução dos Cravos, da queda da ditadura de Salazar, em Portugal. E a universidade estava festejando esse momento histórico, o país, de forma geral, e a universidade estava comemorando a sua refundação, os seus 50 anos de refundação. Porque houve várias histórias, os jesuítas foram expulsos, né? Inácio de Loyola chegou lá, fundou a universidade, e temos aí essa história. Então, 50 anos da democratização e também de refundação da universidade. E a Universidade de Évora, como eu falei, ela fica situada na região do Alentejo e mantém-se como um centro de excelência no ensino, na investigação e na cultura. Ela está localizada numa cidade classificada como Patrimônio Mundial da Unesco e também a Capital Europeia da Cultura 2027. E lá a gente vive muito a Universidade com C, integrando universidade e os espaços da cidade de Évora. Muito rapidamente, a universidade em números. Ali tem os cursos, os mestrados e os doutoramentos, são 32. Temos 5 escolas de artes e ciências sociais, onde o doutoramento em educação está presente. Vários números, ação social também, bolsas, residências, quantos estudantes tem? 8.939, tem os estudantes estrangeiros, as suas nacionalidades. Isso tudo está no site da universidade, eu só trouxe de forma geral, porque nos foi pedido. Pode passar, professora. Então, essa foto aqui foi na recepção e acolhida pelo setor de mobilidade, pelo Domingos, e ali, prontamente, eu ganhei uma blusa da universidade a vestir, e, claro, que eu não ia perder a oportunidade de fazer propaganda do nosso programa e da nossa universidade, com a camisa do nosso último seminário de egressos de 2023, e ali já conhecendo um pouquinho da instituição. E aí, desculpa, professora, aqui é um dos colégios que funciona na universidade, o Colégio do Espírito Santo. Participava de algumas aulas, de algumas unidades curriculares, assim como no Colégio Pedro da Fonseca. Então, os objetivos da experiência: desenvolvimento da pesquisa, o aprofundamento teórico-metodológico do estudo e a ampliação da interlocução acadêmica internacional, a participação científica com engajamento em seminários, congressos e eventos voltados à formação de professores e investigação qualitativa, o intercâmbio acadêmico, o estabelecimento dos vínculos com os pesquisadores internacionais nas áreas de formação docente e desenvolvimento profissional, e a produção científica, assim como a elaboração de publicações e comunicações acadêmicas relacionadas à temática da minha pesquisa. E o projeto de tese Ateliê Bioprofissional foi o que embasou todas as minhas atividades na universidade durante os 6 meses de estágio. Agora, falar de algumas experiências formadoras, algumas memórias, algumas lembranças maravilhosas. Em junho, assim que eu cheguei na universidade, a gente tem um calendário diferente. Então, eu cheguei lá, estava na última semana de aulas da universidade. E aí, o que a gente faz, né? A gente vai estudar, a gente vai para a biblioteca, assim como o Florentino fez, e a gente também vai participar de alguns eventos
que eu já sabia, já tinha feito inscrição antes mesmo de ter viajado. Então, esse foi o primeiro evento, a participação no Congresso Internacional na Universidade do Minho, em Braga, no qual eu tive o prazer inenarrável de encontrar a professora Helena. Foi um acalento para mim naquele momento, apesar de ter chegado há pouco tempo em Portugal, fui sozinha. É bem difícil, mas é possível. É um ato de coragem. E conhecer o professor Antônio Nova pessoalmente, e aqui a apresentação do meu trabalho, sempre em parceria com as minhas duas orientadoras, a professora Vânia e a professora Conceição. E aqui mais um desafio, apresentar o trabalho em língua inglesa, mas deu tudo certo. Depois, aqui no Brasil, nós temos, na nossa universidade, são 4 anos de doutorado, lá em Portugal são 3 anos, o mínimo. E lá eles não têm o projeto como nós temos aqui, a apresentação, a entrevista, digamos assim, do projeto para o processo seletivo. Então, lá, após o primeiro ano de doutorado, eles têm a sessão pública do de apresentação do projeto de tese. Mesmo eu já tendo ido qualificada, eu fui desafiada pela minha orientadora e pelo professor Bravo Nico, que é o coordenador do programa de doutoramento, a apresentar o meu projeto para os estudantes, juntamente com alguns estudantes do primeiro ano, que estavam a apresentar o seu projeto de tese. E assim eu fiz. Alguns eventos em julho também, a participação no ateliê da documentação narrativa de experiência pedagógica com o professor Daniel Soares, da Universidade de Buenos Aires. Outro congresso de ibero-americano na Universidade de Lisboa, falando sobre a docência universitária, e é onde eu quero estar, então eu estive lá. Depois, no outro congresso na Universidade de Extremadura, na Espanha, e a continuidade na participação na documentação narrativa com o professor Daniel Soares. E aqui mais uma grata surpresa, nesse congresso de Lisboa, à direita de vocês, o reencontro com o professor Antônio Nova e aquela acolhida, aquele acalento da minha orientadora do Brasil, que esteve comigo durante esse período, né? Dormiu comigo na minha casa em Évora, tá, gente? Só para vocês saberem. E aqui ao lado também, uma pessoa muito especial para mim, a Alessandra Souza, também aluna do nosso programa de doutorado. Ela esteve a apresentar trabalho, então, pensa num momento maravilhoso, né? Conhecer pessoas, investigadoras de outros países, de outras nacionalidades, e também reencontrar pessoas que nos dão aconchego do nosso país, da nossa casa, da nossa universidade. E a colaboração internacional, principalmente no mês de agosto, se deu por 2 encontros que aconteceram de forma remota. A professora Conceição nos encontrou, né, remotamente, falando sobre os temas da investigação narrativa e desenvolvimento profissional docente, que é a área de especialização dela. E o meu grupo de pesquisa é o Trivértice, gente. Desculpa que eu não falei, tá? Formação de professores, didática e educação matemática. Setembro a outubro, aprofundamento acadêmico, um período de intensa participação nos eventos acadêmicos e também o início da observação participante em contexto escolar, ampliando a dimensão prática da pesquisa. Então, a professora Conceição me desafiou a participar, né, de forma ativa numa escola básica, escola da Quinta da Vista Alegre, uma turma de primeiro ano, né, de alfabetização. E lá eu estive durante 2 meses e pouquinho, com uma turma de 25 crianças de 3 nacionalidades, portuguesas, brasileiras e nepalesas. E lá tem uma diferença daqui, em algumas escolas, não são em todas. Foi uma diferença para mim. A professora do primeiro ano continua com essa turma até o 4º ano, até o 5º ano, desculpa. Em alguns momentos, a professora falou que isso é favorável, em outros momentos, não. Então, além dessa observação participante nessa turma de primeiro ano, já tem aí um produto disso, digamos assim, né? Um fruto, na verdade, que é a publicação de um artigo num e-book na Universidade Estadual do Ceará, contando um pouco dessa experiência. Acompanhamento também das unidades curriculares com a professora Conceição, dentre elas, Pedagogia da Educação Pré-Escolar e do Primeiro Ciclo, na turma de mestrado integrado, Seminário Integrado Artes, Humanidades, Ciências e Tecnologia, também do mestrado integrado do 2º ano. O mestrado lá tem a duração de 2 anos. E o Conhecimento e Desenvolvimento Profissional do Professor, uma unidade curricular do doutorado. Lá é diferente daqui também a formação. Para sermos professores aqui, precisamos de 4 anos de graduação.
Lá são 3 anos mais 2 anos de mestrado, obrigatoriamente, porque é voltado para o ensino. Participação de seminários de investigação, construção de conhecimento e formação de professores, e já falei da observação participante, sendo acolhida pela professora cooperante Célia Ferro. Dia da Universidade, né? O Dia da Universidade lá marcado no dia 1º de novembro, um dia de muita festividade, assim como em todos os outros lugares, e a gente participou de uma lição inaugural sobre análise de dados, ajudar a tomada de decisão em problemas complexos. Assim como o workshop NVivo também, que foi ministrado por um professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que fez pós-doutorado na Universidade de Évora e estava visitando a universidade, e ele nos proporcionou esse workshop, que é um software de análise de dados qualitativos. E também o último congresso que eu participei, o Congresso de Literacias, no Instituto Politécnico, em Beja, foi em novembro, no qual eu tive a oportunidade de escrever conjuntamente com 7 pesquisadores do Brasil que estavam participando também do doutorado sanduíche na Universidade de Évora, com os seus orientadores. Aí tem os alunos, os estudantes, temos pessoas de Brasília, do Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, do Paraná, a professora Angela Balsa, da Universidade de Évora, ao centro, a professora Conceição. Pode passar. E a produção científica, né, Florentina, que a gente sabe que é muito importante, a gente é cobrado, nós somos cobrados por isso, nós também nos cobramos, de certa forma, e por um lado positivo, porque é o que a professora Conceição, a professora Annelise falou também, é uma forma de devolução, né, ao nosso programa, a importância do lugar que a gente ocupa, de uma verba pública, que, afinal de contas, foi uma verba pública que nos sustentou durante esse período no exterior, e a gente precisa fazer essa devolução. Então, o período resultou em significativa produção acadêmica, com apresentações em congressos, anais, e periódicos e e-books nacionais e internacionais. Publicados, temos 6 artigos em comunicações produzidos, 4 congressos e 3 países envolvidos. E esqueci de mencionar também a parceria com 2 professoras da Universidade de Granada, na Espanha, que também estavam visitando, como professoras visitantes na Universidade de Évora, juntamente com a professora Conceição, e estamos com esse diálogo aí para futuras publicações e continuar esse contato com elas. Artigo publicado na revista Debates em Educação sobre a criação de um espaço de investigação com professores, o Ateliê Biprofissional, que foi a metodologia que eu criei, inspirada na Delory, para o desenvolvimento da minha tese. Então, já está publicado. Nos outros já falei, e o trabalho sobre observação participante no Prelo, e tem um outro artigo também em Beja que está no Prelo para ser publicado. Então, temos aí 8 trabalhos publicados, de certa forma. Impactos e perspectivas, né, desse período de doutoramento sanduíche. A gente fala muito do lado acadêmico, mas tem uma coisa que é muito importante que eu preciso ressaltar, que é a criação de laços, né, e o fortalecimento desses laços. Eu tive a oportunidade de vivenciar nas unidades curriculares, conhecer um pouco mais da formação daquelas pessoas, das professoras em formação, saber um pouco mais do que eles estavam entendendo daquele curso. Eles também tinham algumas dúvidas, curiosidades, e a gente trocava. Então, em conversas, em gravações, algumas estudantes me narraram determinados fatos da sua vida, processos formativos, e está aí num lugar guardadinho para, quem sabe, futuramente, se tornar também uma escrita em parceria com a professora Conceição, porque guardar para sempre não significa guardar numa gaveta e esquecer. Guardar para sempre é você escrever e publicizar aquilo que você faz. Então, esses laços com essas estudantes permanecem até hoje. Trocamos conversas, temos redes sociais, telefones uma das outras, a maioria, não todas, mas a maioria. E com os professores de lá também. Então, os impactos... Volta, por favor, professora. Então, o amadurecimento acadêmico, como eu falei, a internacionalização, essa ponte Brasil-Portugal e Espanha, né, acrescento Espanha, e essa produção do conhecimento científico, né, e nós que desenvolvemos nossas pesquisas com a metodologia da narrativa, e aí eu trago o Ateliê Bioprofissional, por que a metodologia da narrativa é tão importante, né, enquanto um tripé? É uma metodologia de formação, é um fenômeno antropológico e é um processo formativo, porque
produzir conhecimento é muito importante. A narrativa produz conhecimento. E produzir conhecimento com professores faz total sentido para mim. E é por onde eu quero continuar nesse percurso. E em alguns momentos de uma das unidades curriculares que eu tive a oportunidade de, entre aspas, assumir a aula, né? E algumas das referências de todos os artigos publicados ou que estão no prelo ainda. Então, eu queria agradecer, de novo, mais uma vez, né, dizer o quão importante foi conhecer os espaços da universidade, viver a Universidade de Évora. E, como eu falei, eu trago esse trecho, é uma parte da minha tese, é um capítulo da minha tese, e foi um ato de coragem. Permanecer foi uma oportunidade de crescimento inenarrável. Eu não consigo descrever em palavras. Então, quem, Ana Clara, né, que está nesse processo, já em vistas de viajar, e quem ainda tem vontade, eu só posso dizer uma coisa: vá e aproveita e viva todos os momentos, acadêmicos e não acadêmicos, porque, como diz a professora Helena, a vida não cabe no Lattes. E é isso, foi maravilhoso. Mais uma vez, obrigada ao programa, obrigada à CAPES, e que venham os próximos. Obrigada, Flaviane. Muito obrigada, querida. Érica. Só um minutinho. Para quem quiser um cafezinho aqui, enquanto a gente se organiza. Então, gente, Flaviane acho que defende fevereiro, né, Flaviane? Fevereiro. Bom. Então, agora, gente, vamos receber a estudante Érica Barros, orientada do professor Luiz Resnick, do programa de pós-graduação em História, que vai trazer a experiência dela, doutorado sangue, foi ano passado? Foi ano passado. 2024, tá bom? Obrigada, Érica. Bom dia. Gostaria de agradecer ao convite do Departamento de Educação, da professora, da pós-graduação. A minha pesquisa, ela procura entender os processos que levaram à transnacionalização da técnica chilena da arpelaria, que é uma técnica têxtil, criada na época da ditadura civil-militar no Chile, pelas mulheres no movimentos atingidos por barragem aqui no Brasil, né? Eu estudo isso desde o mestrado, mas meu mestrado foi em patrimônio, e eu sei que aqui também tem, né, uma tese sobre isso, acho que no Departamento de Letras, na FFP tem uma tese sobre o mesmo tema. Aí, o meu enfoque é dentro do que a gente chama de história transnacional, né? E eu vou trabalhar dois conceitos, né, a partir dessa fonte têxtil, que é o conceito de terrorismo de Estado e do terrorismo de barragem, né? E,
para mim foi muito importante. Eu tive no Chile em 2 momentos, né? Eu tive em 2023, que eu fiquei 8 dias lá, em Santiago, e posteriormente eu concorri à bolsa do doutorado sanduíche, foi aprovada, e aí eu fui para passar 6 meses. Eu não fui sozinha, eu fui com meu filho adolescente, e realmente é uma dificuldade muito grande ir sozinha, muito. Eu com ele lá já foi uma dificuldade, talvez também pela dificuldade na língua, né, porque não é o português, é o espanhol, e o meu cérebro consertava, né, o tempo todo, porque me parecia um português mal falado, e o meu cérebro consertava. E eu fui muito bem recebida pelo professor Dr. Alfredo Riquelme, que é um professor doutor chileno, que também estuda ditadura no mundo ibérico, aí pega Espanha, Portugal. E o tempo todo, eu, como historiadora, né, eu olhei para Santiago tentando estabelecer analogias com a própria história do Brasil, para além da questão conjuntural das ditaduras no Cone Sul. Então, pensando em tudo que a gente estudou, né, em termos de América hispânica, né, pensando naqueles textos do Angel Rama sobre a ordenação das cidades, comparando Sérgio Buarque de Holanda com Angel Rama, pensando, lançando um olhar arqueológico sobre o Chile, né, um olhar arqueológico a título de comparação mesmo entre essa América portuguesa e voltada para o Atlântico, na qual a gente habita, né, portuguesa, indígena e africana, e aquela América diametralmente oposta, voltada para o Pacífico e cercada pela Cordilheira dos Andes, que é um monumento, né, uma coisa monumental, assim. E a gente chegou lá em pleno inverno chileno, né, e como é que eu vou dizer, a cidade vazia, a gente acostumado com o Rio de Janeiro, né, esse fervo, né, e chegamos lá, eu e meu filho adolescente de 15 anos, chegamos lá e nos deparamos com a cidade vazia, parecia assim, falei, meu Deus, imagina se eu chegar sozinha lá, eu estava segura na mão de Arthur e só pensando naquele filme Vivos, né, passando pela Cordilheira dos Andes, pensando assim, ai, meu Deus, a Netflix tinha acabado de lançar um remake desse filme, que era A Sociedade da Neve. Aí eu pensando comigo, voando, e o avião lá, e fomos, né? Chegamos lá no aeroporto, Arturo Benítez, tal, já era a segunda vez que eu estava indo e tal para o Chile, mas não tinha viajado à noite, foi a primeira vez. E chegamos lá e fomos para um hotel. Muito, assim, tinha uma diferença, assim, porque o Chile é América Latina, mas o peso chileno é mais caro que o dólar, né? Então, assim, a gente ficou num hotel 2 meses, tiveram assim uns perrenguinhos de adaptação, né? E a gente chegou na alta temporada. Então, qualquer Airbnb naquele lugar era caríssimo, caríssimo, né? Os latino-americanos tudo indo para lá para esquiar lá em Farellones, né? E assim, fui para a PUC, né? Fui muito bem recebida, e o que me remeteu muito, porque eu fiz a minha graduação na PUC, né? Minha graduação em História há 20 e tantos anos atrás, e assim, a mesma estrutura, né, daquelas instituições jesuítas, né? Muito parecido, aliás, a força da Igreja Católica no Chile ainda muito, muito grande, muito maior do que no Brasil, né? Muito grande, né? E assim, tentando dar conta, foi muito interessante a bibliografia que ele passou, que ele me deu, mas é interessante assim, mesmo com a dificuldade no entendimento da língua, né, eu consegui entender o que eles trabalhavam, justamente porque é todo mundo historiador. E os textos são muito semelhantes, né? Agora, a experiência da ditadura civil-militar, lá, né, o Museu da Memória dos Direitos Humanos, um lugar maravilhoso para pesquisa, aquele lugar que você é super bem tratado, pode pesquisar, tem acesso a tudo. Ali
eu achei interessante assim como eles têm uma política de memória para os patrimônios sombrios dele, que a gente chama de patrimônios sombrios, muito forte, muito diferente do Brasil, né? Que a gente tem uma política de esquecimento sobre a nossa história absurda. Isso desde monumentos voltados para a escravidão, né? Que para mim é o maior trauma do Brasil, a escravidão, e o maior trauma do Chile foi a ditadura civil-militar, porque essas pessoas estão vivas, os filhos, os netos, as esposas, os sobreviventes estão vivos ainda, né? Então, são testemunhas oculares do que ocorreu. E existe toda uma política e um discurso do governo Boric para a defesa dos direitos humanos ali, né? Embora, como é que eu vou dizer, tenha uma questão relacionada à migração, né, que eles estão recebendo muitos migrantes, principalmente da Venezuela, e que alguns setores culpabilizam esses migrantes pelo aumento na violência urbana que o Chile está sofrendo, né? Que, para quem mora no Rio de Janeiro, a gente aqui não precisa de ninguém de fora, né? Os nossos de dentro já fazem trabalho. Então, assim, e eu achei muito interessante, assim, são mais comedidos que os brasileiros, né? Tratam a gente muito bem, a gente é muito bem tratado quando abre um sorriso daqui até aqui, Brasil, não sei o que, abre um sorriso, porque associam a gente à alegria, associam a gente à festa, né? E simpatia, mas assim eles são muito comedidos. Então, assim, eu senti ainda o Chile ainda como um país triste, né? Triste, não só pensando na questão do frio, né? Da ausência do sol, né? Porque a gente vive numa região muito solar e lá menos, mas assim eu achei as pessoas mais comedidas, mais tristes, né? E eu fui pesquisar no Museu da Memória dos Direitos Humanos, no Museu da Educação Gabriela Mistral, porque eu sou professora também, né? Eu sou professora da rede pública há 19 anos. E eu dou aula numa escola de formação de professores na Penha. Aí eu fui lá, tinha lá toda a história das escolas normais, das escolas normais no Chile, uniforme, e todo um trabalho. E eu achei interessante esse trabalho de musealização da memória, né, e da história no Chile, muito mais do que aqui. Então, qualquer pedacinho vira um museu, né, em Santiago. Qualquer pedacinho você... e o museu tem uma função muito interessante de informar e formar, né? Tem uma função de educação mesmo, patrimonial. O meu filho estudou lá, né? Eu coloquei... Isso, para mim, também foi uma experiência muito interessante, né? Porque eu coloquei ele na escola, lá, na escola pública, né? E comparei, né, com a minha prática docente, o lugar onde eu trabalhava e tal, e também uma preocupação muito grande em lembrar, mesmo um ano depois dos 50 anos do golpe civil-militar no Chile, que foi em 2023, ainda existe todo eventos voltados para lembrar, né, porque é muito importante isso, coisa que o Brasil agora que está fazendo, agora que estamos começando a fazer, porque é um tabu, né, trabalhar com a questão da ditadura civil-militar no Brasil, é um tabu. Agora a gente está tombando a Casa de Petrópolis, que é a chamada Casa da Morte, o antigo DOPS, em São Paulo. Então, esses temas não entravam em voga no Brasil, né? Então, você tem 60 anos da ditadura civil-militar no Brasil em 2024, sem a metade da mobilização. Então, se você pega um motorista de Uber lá, passa na frente do Estádio Nacional, ele sabe o que ocorreu ali, né? Ele sabe que aquilo ali foi um centro de tortura. Então, isso é popularizado ali, para que nunca mais aconteça. Então, essa memória é muito viva, a ponto de
muito difícil elegerem uma pessoa como nós elegemos aqui em 2018, ali, né? Porque existe todo um trabalho de conscientização dessa população. E a técnica têxtil lá, que eu estudo, e eu não fui só para a arpilheira, que existem vários grupos de arpilheira, vários grupos de bordado, e bordados que são militantes, e não apenas que se referem à questão da ditadura, mas outras questões de cunho feminista, inclusive o feminismo lá é muito forte, é muito mais forte do que aqui, e teve uma influência imensa no que a gente chamou de estalido social, né, do que eles chamam de estalido social em 2019, que teve aquela explosão, né, e nas ruas, e que foi, como é que eu vou dizer, meu filho que fala, né, que o chileno tem uma raiva contida, né, uma raiva que, assim, a gente faz festa e eles vão, no caso dele, eles vão para a rua, né, eles fazem, em 2019 foi isso. A gente até participou, em 2023, da passeata do 8M, que foi a passeata do Dia das Mulheres, e estava lá o chamado guanaco, que é aquele carro que aqueles tanques de guerra que jogam água, né? E outros tanques, e as pessoas correndo, né? E os punks, eu achando que ia ser a mesma dinâmica de 2013, que eu também fui lá para 2013, naquelas passeatas que tiveram aqui, eu achando que era a mesma dinâmica. Não é. Não é. É bem pior, é muito mais... O Estado bem... Isso dentro de um governo como o governo Boric, né? Que, em tese, é um governo de esquerda. E... Como é que eu vou dizer? E gente da América Latina toda ali, né? Não sei se é porque o Chile é pequeno, menor do que o Brasil, porque, numericamente, o Brasil recebe mais migrantes latino-americanos do que o Chile, mas ali a gente sentia mais a presença. Tanto que, na escola do meu filho, a festa que teve lá, para os alunos apresentarem os trabalhos, as danças não eram só danças chilenas, você tinha danças de todos os países da América Latina ali. Meu filho dançou uma dança peruana, por exemplo, né? Eu até fotografei, filmei. Para mim foi muito interessante, né? Ver como é que... Aí tinha a dança brasileira, o pessoal cantando... Esqueci o nome do grupo, Barbetux, esqueci. Aí foi muito interessante. E, assim, e comparar o que tinha de semelhante e de diferente. Primeiro, fiquei pensando na nossa colonização ibérica, né? O que a gente guardava de semelhanças. E, dentro das pesquisas que eu fiz, quando Pedro de Valdívia, né, funda Santiago em 1541, ele diz que aquilo ali é um espaço vazio, e, não, na verdade, não era. Já era uma cidadela inca, e tinham outras etnias que viviam ali, e que aquilo é reportado ao rei da Espanha como um grande espaço vazio, no qual ele cria uma cidade planejada, né? Diferente do Rio de Janeiro, que acompanha a sinuosidade do litoral e da natureza, porque os portugueses não queriam chegar para o chamado sertão, né? Então, eles vão colonizar, basicamente, só o litoral, e essa cidade é o Sérgio Buarque, né? O ladrilhador, o semeador e o ladrilhador. E isso eu vi muito claro. Isso é comum nas cidades, nas capitais americanas, né, que foram colônias da Espanha. E, assim, muita diferença eu senti em relação à comida. Isso foi um baque, né, porque a gente tem uma comida maravilhosa. E eu senti muita diferença, porque... Pois é, isso eu senti. Mas, assim, e eu conheci gente de outros lugares da América Latina ali. Eu morei no Airbnb com uma médica equatoriana, morei com um casal mexicano também. Quando ela saiu, que ela ficou 3 meses fazendo residência lá. Quando ela saiu, entrou um casal mexicano que estavam indo para o Chile estudar gastronomia. Como é que eu vou dizer? Conversei... entrevistei pessoas que viveram esse período da ditadura, entrevistei o que, na minha opinião, é a maior arpilheirista do Chile, que é a dona Vitória Dias, que era filha de Vitor Dias, que morreu torturado pela ditadura civil-militar. O irmão dela, inclusive, participou da tentativa de sequestro do Pinochet, na década de 80, e era uma pessoa simples e maravilhosa, artista plástica. Ela,
com 23 anos, ela foi morar em Moscou, né, com um pai, e era tradutora de russo, e uma mulher maravilhosa, e a irmã dela também, que já tá numa situação de Alzheimer, né, desenvolvendo Alzheimer, e que também foi muito responsável por buscar detidos, desaparecidos da ditadura. E, assim, a cidade de Santiago é uma cidade, para mim, assim, encantadora, maravilhosa. É uma cidade cheia de murais em todos os lugares. É uma cidade que os muros falam, sabe, o tempo inteiro. E você tem grafites sobre a situação política chilena atual, antiga, e a questão mapuche ali, que ainda é muito séria, né, sobre a disputa por terras mais ao sul, né, de Santiago. E conheci outras técnicas têxteis andinas, que, para mim, foi muito importante para trabalhar essa questão de uma técnica ancestral, né. Então, eu fui lá para os pré-colombianos, né, não apenas para as arpilheiras atuais. Então, fui lá no Museu Pré-Colombiano, participei de oficinas, tentei fazer fiação de lã de lhama, né? Lhama não, alpaca. Fiar, exatamente. Muito difícil, porque não foi na roca, foi com um fuso. Muito difícil, tá? Muito difícil. E, assim, conheci a técnica mola, que deu origem, né, e eu sinto que no Chile eles dão muito valor ao trabalho artesanal, né, eles dão muito valor ao que é feito à mão, né, isso tem um valor não apenas comercial, mas, assim, simbólico também, né. Fui atrás das arpilheiras da Violeta Parra, e conheci pessoas que fundaram a Casa das Mulheres, por exemplo, na Ida Moreno, fui entrevistá-la. Então, para mim, assim, o doutorado sanduíche representou mais do que a questão institucional. Fiquei 6 meses. Mais do que a questão institucional com relação à universidade, mas para entender o contexto no qual as arpilheiras foram produzidas e pensar a maneira como essas pessoas que viveram a ditadura civil-militar lá trabalharam, como é que era essa política de memória lá, como é que é vivida essa memória, né, de um passado que, se a gente não revive, né, que parece uma coisa localizada no tempo, mas que essas coisas retornam, né, dentro de uma outra conjuntura, né, pensando aqui como professora de história, né, quando você tem uma crise do capitalismo, a extrema-direita vai lá e retorna. Talvez não sobre a mesma forma, mas retorna. Então, o perigo disso retornar e manter essa lembrança viva, né, e isso no Chile eles fazem muito, fizeram isso muito bem. Coisa que no Brasil, agora que nós estamos começando a fazer, literalmente, escavando o Cais do Valongo, escavando, acharam, sei lá, 150 mil ossadas, aproximadamente, em Salvador, agora. Então, existe toda uma política de memória sobre o que a gente chama de patrimônios sombrios, que a gente não fez, né? E, por isso, né, recorrendo aqui à psicanálise, né, se você não traz a consciência, aquilo retorna de outra maneira, né? Então, a gente elege quem a gente elegeu em 2018, primeira vez na história do Brasil, diferente da Argentina e do Chile, porque o Chile não botou, não houve uma penalização individual dos agentes, né? O Contreras, que era agente da DINA, que era a polícia política chilena, ele foi preso, e outros, individualmente, foram presos. Eles conseguiram isso. No Brasil, a gente não prendeu ninguém, não botou ninguém no banco dos réus. Na Argentina se colocou, né? E a gente não fez isso, a gente não teve, e isso reverbera até os dias de hoje. Por exemplo, eu fiquei como permutada na Favela da Maré durante 4 anos e meio. Né? Eu sou do município de Cabo Frio e do Estado. Eu fiquei 4 anos e meio ali dentro e eu pude ver ecos desse terrorismo estatal
criado na época da ditadura, na forma como a segurança pública no Rio de Janeiro é empreendida. Inclusive, isso é uma das coisas que eu vou colocar na minha tese, que eu fiz arpilheira com meus alunos na Maré, isso antes de eu passar no doutorado, né, eu já tinha trabalhado isso no mestrado, sentei com meus alunos do 8º ano, falei, vamos sentar para fazer. Cada um fez um tapetão, apareceu, o caveirão apareceu. E, se você olhar os desenhos, a iconografia das crianças que tiveram seus pais presos, torturados, e as crianças também que foram torturadas na ditadura, você vai ver um desenho muito semelhante, uma iconografia muito semelhante à iconografia dessas crianças de favela. É muito parecido. Então, a importância de pensar... Desculpa, vou terminar. A importância de pensar trabalhar, ter uma política de memória sobre ditadura, passa não apenas por algo que é localizado no tempo, mas nos ecos disso até os dias de hoje, né? Tem até uma tese do Sandretti, que é um delegado de polícia, que ele fala que os autos de... Esqueci o termo que ele usa, que nunca eram investigados, né? Você matava e não existia uma investigação sobre por que aquele policial matou. Isso é um eco da ditadura. E por aí vai, né? As milícias e por aí vai. Quem controla, né, o país hoje, isso aí é um eco da ditadura. Então, isso vai além daquele momento localizado lá. E quem mais morreu na ditadura também foram indígenas, na nossa ditadura. Então, estudar a ditadura chilena, para mim, foi importante para entender, fazer essa comparação entre o que foi lá e o que é aqui, e como nós trabalhamos com isso aqui, e como eles trabalham com aquilo lá. É isso. Eu queria... Só queria... tem foto. Pode subir, professora. Isso aqui é uma arpilheira de 83, que eu tirei lá no museu, a imagem. Né? Aqui é a PUC do Chile. Isso aqui é lá no Museu da Memória dos Direitos Humanos. Como chegamos a negar a humanidade das pessoas, que é uma frase que tem lá. Aqui, a PUC do Chile. Aqui, eu lá na frente da faculdade, né, de ciência política, história e geografia. Aqui o caminho, né, os Andes, sempre os Andes, todas as arpilheiras têm os Andes. Os Andes nevados. Isso aqui é a Casa Londres 38, porque eu visitei alguns centros de tortura que foram musealizados lá. Casa Londres 38, no centro de Santiago, que foi um centro de tortura da DINA. Aqui a técnica Mola, que deu origem à técnica da arpilheira. Essa técnica é panamenha. Quem leva é a Valentina Boni. Acho que tem mais alguma, não? Acabou? Tá bom. É isso. Obrigada, tá? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Érica. Muito obrigada. Alô, alô. Bom dia. Então, primeiramente, também quero agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando um pouco dessa trajetória. Agradecer ao programa de pós-graduação, que disponibilizou, junto à CAPSA, esse privilégio que é poder experienciar um intercâmbio, né, a partir do doutorado de sanduíche. Agradecer a minha orientadora, Maísa Araújo, ao professor Daniel Soares, que me recebeu lá, a professora Annelise, que esteve comigo nesse processo, e a gente vai contando um pouquinho aqui. Bom, lá em Buenos Aires, que foi para onde eu fui, na Argentina,
passar 6 meses de experiência. Eu fui em outubro de 2004, fiquei até março de 2025, esse foi o período. Eu fui lá fazer um intercâmbio a partir da documentação narrativa, das experiências narrativas de professores, que é o que eu desdobro na minha pesquisa, né? Eu faço uma pesquisa narrativa autobiográfica. E essa é a universidade, a Faculdade de Filosofia e Letras, que pertence é a primeira faculdade que faz parte da Universidade de Buenos Aires. Então, falando um pouquinho da faculdade, a Faculdade de Filosofia e Letras, ela oferece cursos de graduação, pós-graduação, em Filosofia, Letras, Antropologia, História, Arte, Geografia, Línguas, Edição Literária, entre outros. Recentemente, Matemática. Fica localizado em Puan, um bairro chamado Cabachito, que ela estava me perguntando ali, Cabachito fica perto da universidade, e ela é uma universidade pública e gratuita de Buenos Aires. Bom, isso é um pouquinho, acho que outros dados, fontes sobre a universidade a gente pode encontrar na página, e eu trago hoje aqui as primeiras histórias, experiências narrativas do doutorado sanduíche na Argentina, percursos formativos em redes e coletivos docentes latino-americanos. Pode passar. Bom, nossa, desconfigurou tudo com o PDF. Nossa, ficou bem estranho, mas tudo bem. A acolhida é porque o programa é outro, aí desconfigurou todo o documento. Mas, então, a acolhida nas terras portenhas, né? Esse de mão levantada aqui é o professor Daniel Soares. Eu chego, encontro com o professor Daniel Soares e para as primeiras conversas da pesquisa. Mas, antes de começar a contar exatamente sobre nossas conversas, nossas tessituras, eu quero ler uma narrativa. Que eu chamo de Primeiros Rabiscos, Minha Chegada. Li trechos da carta de Drummond, à sua filha, onde ele adverte sobre o poder da escrita. Escreve, minha filha, disse o poeta, comece com qualquer rabisco. Comecemos. Cheguei a Buenos Aires dia 10 de outubro de 2024 e já se passaram 4 dias até eu esboçar os primeiros rabiscos dessa história. As palavras vêm chegando devagar, tomando coragem para entregar uma narrativa de si. Coragem para transpor o emaranhado de sentidos e sentimentos que fermentam em meu corpo. Sou uma viajante latino-americana e busco, como recém-chegada nas terras argentinas, pisar nesse chão devagarinho. Ensaio uma caminhada desapressada, tentando exercitar meu olhar para as miudezas dessa terra e manter uma escuta sensível, na busca de aproveitar o todo da experiência. Seria isso possível? Talvez não. Talvez a sensação seja de que sempre dá para fazer mais, conhecer mais, viver mais. Que tanto da Argentina poderei conhecer? O que podemos fazer por aqui? Tantos anseios, tantos desejos, mas também tanta saudade do que deixei no Brasil. E não deu para trazer na bagagem, só no coração e na memória. Dos meus primeiros rabiscos, a minha chegada. Uma chegada com tantos anseios, curiosidades e expectativas. O que contar? O que escrever, Drummond? Seguindo o conselho dado à sua filha, comecei com qualquer rabisco, porque talvez as palavras escolham chegar por si, no seu tempo, revelando o que da experiência precisa ser contada. Nessa expectativa, deixarei, portanto, ser guiada pelas palavras que se desejarem transbordar, para com elas contar minhas primeiras histórias. E das minhas primeiras histórias, o encontro com o professor Daniel, e eu deixo a FFP num contexto de ocupação. E eu chego numa Argentina num contexto de ocupação das universidades públicas. As lutas nos aproximam. Então, essa foi a minha primeira mirada. Essa imagem aqui foi na minha ida à universidade. A Filo fica na transversal aqui nessa rua aqui, e essa rua aqui é a UBA, porque é anexo, né? É uma rua anexa. E aí estava acontecendo aulas públicas, rodas de conversa, não na universidade. Dentro da universidade não estava acontecendo nenhuma atividade. Os estudantes das universidades tinham aulas nas ruas, nas praças,
aconteciam, mas as universidades estavam ocupadas nesse sentido. Eles faziam outras programações, outros movimentos. Isso porque, na época, não sei se vocês vão se surpreender com a informação, mas Milei estava cortando alguns recursos, né, fazendo uma política de enforcamento à educação pública, e os estudantes que vinham de outras regiões acabavam não tendo condições de se manter na universidade lá. Bom, então isso nos aproximava. Deixei uma luta na mão dos meus colegas aqui na FFP e encontrei a luta na mão de outros colegas latino-americanos na Argentina. O encontro com o professor Daniel Soares, que me apresenta à universidade, e como primeira atividade ele me convida para uma reunião com o encontro de documentação narrativa na UTE, que é a União de Trabalhadoras em la Educación. Então, eu comecei a entender e perceber a documentação narrativa também em outros espaços, que não a escola, que não a universidade, mas nos sindicatos. Professores se encontravam para documentar narrativamente, discutir, fazer toda uma metodologia, e naquele momento eles estavam fazendo as suas escritas em formatos de ficção, de contos. Isso me inspirou um pouco a encontrar os caminhos de escrita na pesquisa. E depois a gente vai, e ele me sugere participar, porque o professor Daniel ele é o diretor do Instituto de Educadores Narrativos da Faculdade de Filosofia e Letras, que é o ICE da Filo-UBA. Esse grupo de pesquisa, o ICE, ele tem vários grupos de pesquisa docente. Eu até fiz um paralelo que parece o Vozes da Educação nosso aqui, né? O Vozes da Educação é um grupo de professores da FFP, mas os seus professores têm os seus grupos de pesquisa. Então, o ICE é um pouco o Vozes da Educação. Eu sempre fazendo um paralelo com a minha casa e com o que eu encontrava. E aí, o professor Davi se reunia, o professor Davi, esse de camisa branca, está conversando com um outro lá atrás. Eles são professores de formação de educação física, e eles estavam iniciando um grupo de documentação narrativa, que, inclusive, agora a gente vai publicar um livro juntos, a gente está finalizando alguns textos e mandando a gente com a experiência do Brasil e eles com as experiências de lá. Então, eu começo a participar desse grupo de pesquisa semanalmente para escutar as narrativas desses professores que estavam no momento que eles chamam de capas, capa 1, capa 12, então cada um vai apresentando uma capa que é uma parte da história. Primeiro falar da infância, depois falar da formação. Eles foram separando assim. E ali eu aprendi muito sobre a ditadura argentina, Anne, porque tanto o professor Davi quanto o professor Sérgio são peronistas e fizeram parte de todo o movimento da época do governo peronista e quando foi derrubado o governo, enfim, todo esse momento e o momento da ditadura também eles viveram. Então, eles compartilhavam muito desse tempo e falando da educação e como que funcionava e como que eles faziam na escola. E aí eu fui começando a perceber essa Argentina outra. Eu fui começando a desvendar uma outra Argentina. Eu já tinha estado na Argentina, em Salta, em agosto. Eu fui em outubro, em agosto eu já tinha estado em Salta por conta do Ibero-Americano, que a gente vem participando, e já tinha muita referência de Argentina através da Anne. Mas viver essa experiência foi um outro movimento. Pode passar, Anne. Bom, e aí o percurso da pesquisa, sentido político, pedagógico e documentação narrativa. A pesquisa tem como título, a minha pesquisa tem como título Percursos Formativos de Professores em Formação Inicial em Redes e Coletivos Docentes Latino-Americanos, onde eu busco compreender o sentido político-pedagógico da participação de estudantes em formação inicial ou início de carreira nas redes e coletivos docentes. Dentre algumas questões da pesquisa, eu destaco como a participação de estudantes em formação inicial em redes, como a Rede Ali, que é a rede que eu faço parte, a rede coordenada pela professora Maísa Araújo, favorece a constituição de artefatos formativos e pedagógicos, configurando espaços instituintes de autoformação e criação coletiva. Porque a gente vem apostando nas redes, nesse movimento de redes latino-americano, como espaço instituinte de formação docente. Assumo como modo de pesquisar a investigação narrativa e a documentação narrativa articulada à pesquisa, formação, ação,
buscando encontrar histórias de vida formação, vou tecendo conversas a partir de dispositivos como entrevistas, rodas de conversas, registros narrativos e colaboração com estudantes em formação inicial, especialmente vinculados à rede de ALI e ao coletivo da Argentina, que é, no caso, esse que eu participei agora. Bom, isso é só para contextualizar um pouco a pesquisa que me leva até a Argentina, né? Por que a Argentina? Porque nesse doutorado eu escolho a Argentina como um país para estar me ajudando a fazer essa pesquisa. Porque eu já venho dialogando com os irmãos latino-americanos, Peru, Colômbia, Argentina, Uruguai, enfim, México. E aí, a Argentina, o Daniel Soares faz parte da minha banca. Então, esses são os nossos afetamentos e os nossos encontros. Então, ali eu coloco algumas palavras do que foi possível encontrar nessa Argentina. Claro, muito mais do que eu coloquei ali, mas algumas coisas como manifestações, a inauguração da Associação Latino-Americana de Investigação de Educadores, a ALIA, da CAPES e da AMPED. Tive o privilégio de participar do lançamento dessa rede que se lançou agora. Inclusive, está com o primeiro evento acontecendo, né, esse ano. As escolas normais, inclusão, bibliotecas, tangos, visitas Mar del Plata, UIS, Teatro, Abuelas, Afro-Argentina, Museu La Plata, Plaza de Maio, cafés, congresso, Eva Peron, né, Anne? Guimarães Rosa e comemorações. Pode passar. Algumas palavras que circularam nessa trajetória. Bom, aí tem uma composição de imagens que fizeram parte da agenda de encontros e travessias da vivência formativa. Claro que tem muito mais, né? E quem me seguiu no Instagram tem lá vários destaques, vocês podem viver essa experiência do sanduíche, porque eu fiz praticamente um diário de bordo no Instagram. Então, lá tem bastante dessa experiência. Mas aqui, antes de contar um pouco dessas experiências, eu quero destacar aquela ali que tem um prato de comida. Isso. Que foi uma das primeiras experiências que eu vivi. A Anne esteve lá em novembro, eu fiz aniversário. Dia 4 de novembro, a Anne, dia 5, esteve lá. E isso foi um dos desafios da pesquisa também, gente. Eu fui sozinha também, deixando família, marido e filho. E tive que passar Natal, Ano Novo, aniversário, Carnaval. Só faltou a Páscoa. Todas lá. Mas eu tive muita sorte, porque eu estive sozinha, mas nunca tive só. Né? E aí eu fui encontrando muitas pessoas. Então, no meu aniversário, eu tive a Anne, que eu recebi. No final do ano, eu tive o professor Tiago Ribeiro, que é um amigo querido, que esteve lá também, tanto no Natal, no Ano Novo. Fiz amigos professores da Bahia. Então, isso é maravilhoso. E encontrei professores do Brasil que a gente foi conhecendo lá. E essa experiência do almoço Carambenor foi um almoço com descendentes cabo-verdianos. E que encontro, né? Primeiro encontro com a Anne na Plaza de Maio, e ela me fala do movimento de Maio, das Mães de Maio. Ela me conta essas primeiras histórias da ditadura argentina, quando a gente começa a ouvir uns barulhos de tambor, e a gente olha para trás e diz, Brasil? Mas não, era um movimento, porque no dia 8 de novembro é comemorado o Dia da Afro-Argentino. E aí estava tendo uma manifestação, e nas laterais, toda a guarda, porque fica na frente da Casa Rosada, né? Não sei quem já conhece a Argentina, eu não trouxe essa foto, mas fica em frente à Casa Rosada, e estava lá. Parecia um Salvador, ou então a Sapucaí, todo mundo, né, vestido, colorido, e aí até a marcha do movimento afro-argentino. E aí, sobre essa experiência, eu quero ler para vocês. A raiz como memória e vida. Cheguei em terras portenhas, imigrante brasileira latino-americana. Cheguei tateando possibilidades com anseios pelas descobertas sobre o que encontrar. Quem encontrar? Que Argentina me espera? Nas minhas bagagens trazia expectativa, uma pesquisa encaminhada, um compromisso coletivo com a formação docente. Trazia também minhas raízes, minhas memórias, minha raiz como memória e vida. Com essa bagagem fui aos encontros, pelas calles, entre árboles, por el Parque de las Plazas, em La Plaza, monumento de luta e resistência. Mês de Mayo, Plaza de Mayo.
Um movimento afro-argentino. Um grupo se organizava para uma marcha. Era 8 de novembro de 2024, dia marcado para a marcha contra o racismo, a discriminação, a xenofobia, contra o discurso de ódio e pelos direitos humanos. No entorno, homens fardados, posturados como quem estivesse preparado para um campo de batalhas. Mas essa luta não era deles, nem sobre eles, mas por causa deles. Reconheci o sonido, toques de tambor que me remetiam a algo familiar dos carnavais brasileiros. Fomos em direção e lá estavam, um povo argentino, uma Argentina enegrecida, a qual desconhecia, a qual não havia encontrado enquanto caminhava pelas caixas, entre árboles, por el parque e las plazas de Palermo. Que Argentina era essa que eu desconhecia? Me sentia atravessada, transbordada, afetada para conhecer a Argentina que agora se apresentava. Passaram alguns dias e outros encontros surgiram nessa experiência de estudante em intercâmbio. Em um desses encontros comentei sobre esse acontecimento, a Marcha Afro-Argentina. Quando me foi feito o convite, você gostaria de ir no almoço senegalês? Existe um grupo de cabo-verdianos aqui na província de Buenos Aires que fazem eventos para manter suas raízes como memória e vida. E no dia 24 de novembro será realizado o almoço carambenor, com danças e músicas típicas senegalesa. De pronto aceitei o convite. Imigrante, brasileira, latino-americana, chego ao local agendado. Uma associação paraguaia que cedia seu espaço para um evento de propagação da cultura senegalesa. Éramos 4 brasileiras, imigrantes em solos argentinos, vivendo uma imersão na cultura senegalesa em um espaço pertencente aos paraguaios. Uma confluência afro-latino-americana que nascia no diálogo e do intercambiar de experiências, tradições culturais e saberes, daquele encontro que queria poder narrar as cores, os sons, os cheiros, os sabores. Talvez apenas pudesse dizer que conhecia uma Argentina outra, uma Argentina de mucho color, com sonido de tambor, com olor à resistência, com sabor à alegria. Essa é um pouco da história narrativa. Eu quis trazer narrativas para contar, porque eu faço pesquisa narrativa. São as narrativas que vão dar conta de contar esse processo do vivido. E aí, dentre todas as experiências, eu escolhi uma para narrar, que foi essa. Vou trazer aqui, né? Tem outras narradas aqui, mas foi essa. Bom, para ir encerrando, das primeiras histórias efeitos da travessia e novos começos. A travessia não foi apenas uma viagem para a Argentina, foi um mergulho em mim mesma. Quando embarquei para o doutorado sanduíche, eu achava que viveria uma experiência acadêmica, mas o que encontrei foi muito mais do que isso. Viver e narrar essa jornada transformou meu paladar e meu olhar. Aprendi a morar em mim de outro jeito. A pesquisa foi ganhando corpo e alma. Fez-se de lembranças, de encontros em cafés, de risadas trocadas e de pequenos gestos do cotidiano. Fez-se de vida formação. A cada dia eu sentia que ela me atravessava. O que eu também atravessava a pesquisa. Descobri uma América Latina que se revelava diante de mim, cheia de vozes, ritmos e cores. Vi surgir uma Argentina outra, enegrecida, pulsando na confluência afro-latino-americana, no encontro paraguaio, senegalês e brasileiro que se desenhava nas ruas, nos afetos, nas conversas. Foi nesse contexto que a metodologia da documentação narrativa se fortaleceu. Ela me deu espaço para pensar, experimentar e viver a pesquisa como um modo de estar no mundo. As conversas e a escrita da experiência, minhas primeiras histórias, se tornaram parte viva do processo, como se cada linha fosse também uma travessia. No fim dessa jornada, compreendi que meu caminho era, antes de tudo, um compromisso ético e político. Os encontros de resistência, nas marchas contra o racismo e a xenofobia, e em lugares de memória, como o ESMA, não foram apenas experiências marcantes. Foram um solo onde minha pesquisa criou raízes. Ali entendi que raiz é memória e vida. Esses encontros me mostraram a urgência das redes e dos coletivos. Esses espaços vitais que nos sustentam e nos ajudam a sonhar com uma sociedade mais democrática, mais justa e mais humana. Essa é de muitas histórias, gente, não dá para trazer tudo, né? Guimarães Rosa, vivências em museus, os tangos, a visita da Anne, enfim, tudo isso. Para dizer que a menina, que é uma das personagens que eu criei para contar essa história, descobriu que cada chegada traz em si o germe de um novo descomeço. Aqui está a FFP,
nossa casa. Aqui está a Filo, que me recebeu em Irmandade. E aí eu reforço meu agradecimento à CAPES, o edital do PDSE, às instituições como o UERJ, ao PBGDU, o UBA, ICE, a Maírce, ao professor Daniel, ao Almefre, à Rede Ali e aos meus colegas, que as nossas pesquisas vão se atravessando, né, desde as africanidades senegalesas e os povos de lá, as experiências na documentação narrativa e as experiências com a ditadura. Parece que a gente até combinou, mas não. As nossas pesquisas se atravessam, porque são pesquisas feitas no cotidiano de vida e formação. Muito obrigada. Bom, gente, que bom ouvir vocês quatro, realmente. É uma alegria enorme, assim, ganha um sentido, não, o trabalho que a gente também faz na pós-graduação, na pesquisa. Acho que injecta também a possibilidade de pensar que nossos trabalhos, nossas vozes produzidas dentro da universidade, elas podem se tecer em redes e encontrar isso comum, né? Mas também a possibilidade de divergir e de produzir também o comum. Acho que é o que vocês trouxeram aqui, uma experiência sensível, que ajuda também a que esse povo que está aqui tome, quem sabe, coragem, o pessoal que está fazendo doutorado, que pensa fazer em algum momento, se organizar para que essa experiência possa ser uma experiência formativa de qualquer um que está fazendo a pós-graduação. É lógico que tem alguns requisitos, né? É um processo seletivo, mas para que fiquem atentos a produzir esses requisitos necessários para quem se interesse em fazer uma experiência formativa fora do Brasil, né? Então, agora, acho que a gente pode, ainda temos uns 20 minutinhos, podemos abrir para perguntas, comentários, questões, enfim. Quem tem que vir para cá para que a gente possa trazer isso. Teresa, pode vir? A gente também está muito feliz de poder escutar vocês. Foi uma mesa que, até do ponto de vista territorial, geopolítico, a gente tem a Europa e a América Latina, a América do Sul aqui. Então, a gente pôde, de certa forma, também dialogar um pouco com as questões que vocês trouxeram para nós, né? A gente é uma antiga professora da faculdade e do programa. Então, para nós, a gente está aqui com a nossa primeira coordenadora, a professora Helena, do programa, há mais de 15 anos atrás, quando começou o programa, e a gente não imaginava que isso ia acontecer, que isso era possível. A gente não tinha muito. Quando a gente construiu esse programa, os primeiros colegas que produziram, a gente tinha muita ideia do que seria um programa de pós-graduação, porque para nós também eram professores e professoras que não tínhamos ainda trabalhado em outros programas de pós-graduação. Então, para nós também era muito inventivo, muito inaugural. Então, a gente também compreende que esse movimento de que vocês, que está instaurado no programa mais ou menos desde 2023, mas se concretizou em 2024, com a primeira saída dos 4, né, os primeiros que viajaram, e agora foram 4 selecionados, mas a Ana Clara a gente pretende que em fevereiro, né? Porque quando o Florentino diz para a gente assim, mas eu tinha 5 dias, mas efetivamente foi isso que aconteceu, não foi por uma questão do programa, porque às vezes os prazos são extremamente exíguos e a documentação, o processo seletivo, é tudo muito difícil. Então, assim, ninguém prepara o seu doutorado sanduíche no ano que vai viajar ou antes. Tudo tem que ser muito pensado, muito planejado, porque também a gente sabe que a melhor forma de conhecer a nossa casa é sair dela. Então, assim, ouvindo a Érica, o Florentino, a Flaviane, a Danusa, a gente pensa como é importante essa experiência nessa perspectiva de pensar uma faculdade de formação de professores na periferia da periferia, em São Gonçalo, na periferia da própria UERJ,
né? Porque a gente recebeu agora, né, antes do processo, desse último processo, a gente recebeu um e-mail que mexeu muito com todos nós da coordenação da secretaria, que era: se vocês não forem enviar candidatos, por favor, avisem com antecedência. E nós estávamos com nossos 4 candidatos, já com tudo pronto para encaminhar no dia 30 de setembro, quando o prazo solicitado era dia 2 de outubro, para poder encaminhar. Então, assim, é muito importante isso para nós, para vocês, é muito importante, porque, por mais que vocês tenham contado, se esforçado para fazer esses slides aqui, inúmeras das questões que vocês viveram, elas não cabem nessa narrativa, não cabe. Inclusive, muitas das questões que nós conversamos, né, como orientadora do Florentino e com a Maria Paula Menezes, que é importante lembrar isso, né, porque esses orientadores e orientadoras que acolheram vocês, eles nos acolheram também a relação com o nosso programa que é feito anteriormente. Que isso é muito importante, porque isso é um patrimônio institucional, acadêmico, que espraia nas relações que construímos. Então, para dizer isso, a gente é extremamente feliz com essa possibilidade. Para nós é assim, uma alegria muito forte quando vocês viajam. A gente aprendeu isso com os nossos colegas mais experientes, que nos acolheram, e quando o nosso programa começou a ser reconhecido como um programa que as pessoas olhavam e diziam, né, como hoje no Forpred, né, não, o PPG Edu tem que estar nessa reunião, porque vocês não sei o que lá. Então, assim, é muito importante, né, e escutando, né, a Érica não é do nosso programa, mas me senti plenamente realizada aqui por te escutar as experiências que você contou, porque elas são muito próximas dessa possibilidade de pensar a relação com o conhecimento, né, que são produzidas por vocês no mestrado e doutorado, e tudo que é feito para pensar a perspectiva da amnésia. A amnésia na América Latina é um projeto societário, então é fundamental que a gente possa reconhecer isso e atuar enquanto professoras, enquanto professores, enquanto pesquisadoras e pesquisadores nesse sentido de trazer aqui essa possibilidade desse intercâmbio. Para nós é muito importante. Muito obrigada a cada um de vocês por essa devolutiva, porque isso é produção social do conhecimento e é a verba pública que nos mantém aqui com essa experiência, né, poder realizá-la. Obrigada, Anne. Muito obrigada a você também. Obrigada, Tereza. Maírce, vem para cá. Aqui para... Eu me inscrevi também bem nessa linha de Tereza, né? Porque é emocionante, né? Não tem como a gente não dividir essa alegria, né? A gente que viu esse programa começar, a gente que rala nele esse tempo todo. Então, essa possibilidade do sanduíche de vocês é uma alegria enorme, que a gente também talvez tenha a mesma dificuldade de compartilhar, como vocês têm de falar da experiência que vocês viveram, né? Mas eu quero destacar esse segundo momento, que é esse momento que a gente está vivendo aqui, né? Esse esforço em compartilhar, né, em colocá-los um ao lado do outro para falar o que foi a experiência, né? Então, que esse momento, que é importantíssimo, porque quantas vezes a gente vai, mas não consegue abrir espaço como esse de contar, que esse momento provoque novos desejos, nossas vontades. Eu lembro muito bem quando eu estava no doutorado, quando eu estava no mestrado, né, e aí a gente falava quem é que vai sair, quem é que vai sair. Eu não consegui sair durante o mestrado e doutorado, mas eu vi o que era isso quando eu fiz um pós-doc 6 meses em Portugal, né? É isso, né? É um mundo que se abre e é um mundo que se abre dentro da universidade pública, né? E que exige de nós muita responsabilidade, mas nos enche de alegria e orgulho também. Então, a gente agradece a vocês e agradece a iniciativa da Anne também, desse projeto da pesquisa aqui na universidade, que faz desse momento um momento importante para a gente pensar nas possibilidades de formação. Tá bom? Só isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Márcia. Bom dia a todos.
também saudando aqui essa mesa, né, e a possibilidade da partilha, né, desse momento tão importante para nós, né, para o programa, para a Faculdade de Formação de Professores. Eu pedi para me inscrever por conta de uma palavra, da palavra preparação, que foi citada pela professora Tereza, né? Eu acho que há muito tempo, voltando aqui, a história do nosso programa é uma história ligada muito à Faculdade de Formação de Professores, especialmente ao Departamento de Educação, e especialmente também a um grupo de pesquisa, de extensão, que a gente já não sabe nem mais o que é, em termos de sua abrangência, que é o Vozes. Né? O Vozes da Educação, né? Da onde sai Danusa e tantos outros estudantes que vieram da graduação. Então, acho que é um programa que consegue reunir esse processo de preparação desde a graduação. Danusa, por exemplo, e Flaviana foram bolsistas de graduação, de iniciação científica, né, desde a graduação. Você também, né, PIBID. Então, assim, tem um processo de formação da própria instituição, e que tem uma inscrição também no Vozes, porque, por exemplo, eu lembro que os primeiros movimentos de internacionalização, que não é através de um programa de pós-graduação, é do Vozes. Da onde que a gente conhece o Daniel Soares? No evento do Vozes. Daí a articulação com esse, né, fazendo essa relação, essa inter-relação que vai levar Danusa para um encontro depois de bolsa sanduíche de doutorado. Bravo Nico, né? Esteve coordenador do doutorado de Évora, e que esteve presente também durante 2 eventos de organização do Vozes. Então, eu acho que essa preparação, né, nesse sentido da preparação, a gente já vem preparando, vamos dizer assim, aqueles que participaram, aqueles que vão construindo, e esse intercâmbio com a Universidade de Évora, com a Universidade de Buenos Aires, né, eu estou falando em termos do nosso programa, né, e com a vinda também agora, né, esse laço de Moçambique. E da Érica, né, que eu acho que é muito importante você trazer porque essa é a tessitura, né? A tessitura de programas, né, de uma bolsa, de bolsas, como Bolsa CAPES, né, de sanduíche, e que permite, né, possibilita a gente estar fazendo esses encontros, memorando, né, esses processos formativos que nos encontramos aqui nessa mesa, né? Então, seria interessante, Anne, se os alunos de graduação também pudessem estar aqui, porque significa todo um processo de preparação para aquilo que há de vir, para aquilo que pode vir, né? E essas nossas relações, esses laços que são anteriores mesmo à instituição, à constituição de um programa de pós-graduação, como é o nosso caso. São os autos de resistência ainda empregados em termos da ditadura civil-militar no Brasil, ainda empregada pelas forças militares, né, pelas forças violentas, né, dos nossos processos de silenciamento e de eliminação do outro. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Márcia. Alguma outra pergunta? Professora Lucília. Na realidade, não é uma pergunta, é só parabenizar os 4, que o que me chamou muito a atenção é uma coisa que que esse estágio, vocês viram a cultura do país, vocês fizeram uma análise crítica da realidade política desses países, a questão dos 25 anos, dos 50, né, da Revolução dos Cravos, a questão do Chile, a questão da Argentina, e isso é de uma riqueza
tão grande que me surpreendeu. Assim, porque às vezes o aluno vai fazer um pós-doc que ele está lá só enfiado na biblioteca, fazendo a questão acadêmica, e não consegue perceber essa riqueza que é a relação, está num outro país, uma outra cultura, uma outra história, e, principalmente, acho que para nós, para a formação do doutor em educação no Brasil, ver essa realidade política também complexa que esses países tão próximos de nós e tão distantes, próximos culturalmente, mas também diferenciados culturalmente, e vocês pegaram isso me emocionou muito, ouvi-los falar disso, da questão, principalmente sua, de quando fala da questão de fazer essa Afro-América Latina, né, que é muito interessante. Então, parabéns aos 4. Eu acho que o programa está de parabéns mesmo. Sai. Gente, para ir fechando, acho que os programas, tanto o programa de história, né, que teve o doutorado antes que a gente, depois a gente também, tem investido nisso que as colegas estavam falando da criação de redes, mas não só uma criação que vem do nada, como disse a própria Márcia, né? Há toda uma historicidade e uma necessidade de recuperar também essa trama. E vocês entram nessa trama porque, com certeza, serão as pessoas que possam ajudar a outros colegas a fazer os vínculos, a fazer conexões, como se faz, como abre conta, como se usa o Wise, enfim, tudo isso que faz parte desse processo formativo. Queria também marcar uma coisa que se ajudam, né? Queria também marcar uma coisa que eu acho muito importante para nós, quando a Érica, porque nossos estudantes que foram do programa, que foram fazer doutorado sanduíche, ou eram mulheres com filhos já criados, ou sem filhos, ou homens, né? E isso dá um tipo de estágio. De estágio doutorado sanduíche. Uma outra coisa é você ir com filhos. Porque eu estou falando isso porque muitas de vocês têm filhos. E é possível de ser feito. Eu falo sempre isso, quer dizer, aqui a Érica, quando falou isso, falei, ai, que bom. Porque a gente conhece experiências de doutorado e doutorado sanduíche, onde vocês podem levar seus filhos, matricular na escola, isso faz parte desse procedimento da CAPES, não é alguma coisa estranha. Muitas mulheres levam os filhos. E ela é uma experiência muito gostosa e muito rica também, na maior parte do tempo, para os filhos. Entrar em uma escola com outra língua, outros professores, fazer um estágio também. Então, ter filhos não necessariamente tem que significar uma interdição para a possibilidade de fazer um doutorado sanduíche, um estágio fora, tá? Eu acho que é questão da gente ver como produz isso. Então, vejo as meninas fazendo. É porque a maioria de nossos estudantes são mais, né? Então, gente, muito obrigada, agradecer de novo Teresa, que entrou junto nessa empreitada, os professores das disciplinas de mestrado, Lucília e Márcia, Maírce e Ale, que cederam o dia, sabendo que o cronograma, eu sei que o cronograma é bem apertado. Helena por estar aqui, logicamente. Agradeço muito e bom, esperemos os próximos. Ano que vem, receber novos. Ano que vem, eu acho que uma das mesas que a gente vai ter, além de receber as pessoas que estão fazendo doutorado sanduíche, é porque a gente vai receber, acho que vai receber, um número bastante interessante de estudantes de mestrado e doutorado do exterior. Esse ano a gente recebeu 4, não foi, Teresa? 4. Mas ano que vem acho que vão ser mais. Então, vai ser também o programa vai ganhar outro perfil com essa quantidade de estudantes estrangeiros entre a gente, né? Muito obrigada, gente. E é isso. Obrigada.